Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero compartilhar uma história muito especial para mim. Fala sobre mim um pouco. Então, vou começar falando sobre o título que eu escrevi. Não julgue o livro pela capa. Nascida no Paraguai, dia 25 de fevereiro de 2002, a autora cruzou a fronteira e foi trazida para o Brasil, ainda bebê, onde ficou suas raízes e enfrentou os seus maiores desafios da vida. Mais do que uma sobrevivente da lona e do barro, ela se tornou a escritora do seu próprio destino. Nesta autobiografia sincera, forte e profundamente emocionante, ela abre o coração para relatar sua trajetória de vida, provando que o lugar de onde viemos não dita o lugar onde podemos chegar. A minha infância começou sobre o céu aberto no Mato Grosso do Sul. Em um buraco de lona, na beira da porteira, era uma casa frágil, daquelas que qualquer vento forte ameaçava levar embora, mas que guardava uma força gigante lá dentro. Naquela época, o mundo era eu, minha mãe e meus irmãos. Não tínhamos muitos recursos e ainda uma casa de verdade, mas sobrava o que hoje em dia muita gente busca e não encontra. Uma felicidade genuína. Nós éramos felizes demais com o pouco que tínhamos. A criança não precisa de luxo para criar seu próprio universo. Eu corria, brincava, inventava o meu mundo. Minha grande parceira de aventuras era a Ju, minha amiga de infância. Juntas, nós entrávamos no mato, na beira do rio, para pegar palmito com minha mãe. Que cheiro gostoso naquela época. E nossos doces? Hoje eu dou risada de lembrar. A gente inventava sobremesa com o que dava. Uma gemada batida, que hoje em dia eu já não como de jeito nenhum. Açúcar misturado com gelo ou farinha de mandioca, que virava o nosso banquete sagrado. Nossa brincadeira favorita era moldar a vida com as mãos. Fazíamos casinhas com o barro que tirávamos do açude, principalmente do rio, né? Minha mãe, mesmo sem condições, entrava na dança e ajudava a construir as nossas casinhas. Eram feitos nossos mini sofás e mini panelas. Ela transformava a lona em um castelo. Ela fazia nossa casinha lá fora com o pano. Fazia umas comidas de verdade e assim nós dividimos entre as crianças. Agora de lembrar que é gostoso ver o sorriso dela, eu estar brincando e ter uma amiga que gostava da minha companhia desde pequena. O tempo passou e a lona finalmente ficou para trás. Minha mãe e eu ganhamos uma casa na sede. Eu era apenas uma criança. Mas os meus olhos já eram bem atentos. Eu via todos os dias a luta incansável da minha mãe para dar o melhor para mim e para os meus irmãos. Ela era o nosso porto seguro. Mas a infância também é feita de travessuras. Eu me lembro como se fosse hoje e tinha acabado de tomar um banho, saído limpinha. De repente, vi o menino que eu achava bonitinho brincando no bar. O que eu fiz? Não pensei duas vezes, esqueci do banho, esqueci a roupa limpa
e me joguei na lama para brincar junto com ele. Olha, a audácia da criança. Subia no pé de manga, perto da porteira, e se jogava no barro ou na poça de lama grande. Claro que, naquele dia, as minhas artes me custaram caro. Acabei levando uma boa surra de minha mãe, mas valeu a pena cada segundo de diversão. Olhando para trás, hoje, quando eu olho para toda a nossa trajetória, consigo enxergar a profundidade da nossa história. Passamos por momentos de dor, de privação, mas, acima de tudo, a nossa jornada é uma história de superação. Cada pedaço de lona que o vento levou e cada casinha de barro que o sol secou nos transformou quem somos hoje. Olho para trás e vejo quanto a lona e o barro me moldaram, mas a vida, em sua força imprevisível, não para girar as maiores reviravoltas, aquelas que mudaram o meu rumo para sempre, me trouxeram do Paraguai ao Brasil. Ainda estão por vir. O que acontece quando o vento sopra mais forte? Como sobreviver com as mudanças que nos arranca do chão? Essa resposta eu te dou muito em breve. Se prepare para próximas emoções que estão por vir. Isso conta um pouco da minha história, conta um pouco de mim, mas resumidamente, um pouco resumido, trabalhando um pouco na história, vou contar um contexto um pouco. Então, vou contar um pouco. Introduzir na história que eu contei, que é minha. A gente morava na porteira e ali a gente não tinha muitos recursos. Meus tios moravam no Paraguai, que ajudava minha mãe. Eles vinham de longe para poder trazer, às vezes, roupa, as bolachas, comida para nós, para minha mãe e para mim, e meu irmão que crescia ainda dentro da barriga da minha mãe. Não conto a história do meu irmão, porque tinha um irmão meu que estava com a minha tia, porque ele queria ficar, e outra que o meu tio ficava doente toda vez que ele ia se fosse tentar levar ele junto para morar junto com a gente. Então a história fala um pouco da minha trajetória e, como deu para ver, aparento ser quietinha, mas gostava de um barro. Até hoje em dia, né? Se chamar para poder entrar dentro do barro, vai saber se não entra ainda por cima. E querendo ou não, a gente tem que ter um lado criança, mesmo sendo adulto. E isso é muito bom, muito importante também. A gente morava na lona, era um quadradinho bem pequeno, com um quarto, sala, cozinha, tudo junto. Salão, a gente nem tinha sala, né? As camas eram feitas de bambu, só jogado os colchão no chão assim. E lembro como se fosse hoje, assim, minha mãe tava dormindo, eu sempre adorei acordar cedo, gostar de acordar cedo e olhar o sol nascer. E nesse dia, eu fui olhar o sol nascer, minha mãe falou pra mim assim: Larissa, não desce no chão. Criança, né? Imprevisível. Ela tava meio que dormindo, mas é o sexto sentido de mãe, né? Proteção. Ela falava assim pra mim: Larissa, não desce no chão porque tem uma cobra. E o que eu fiz? Eu desci, deu tempo de chegar na porta, que a porta era dava um tanto assim de distância do chão. Eu subi e fiquei olhando pra fora. E minha mãe acordou, ela viu a cobra passando debaixo. Só deu tempo da minha mãe pegar, porque cobra, ainda mais coral, perigosa. Mas foi assim, algo de relembrar muito
importante para mim, gostoso de ver da onde eu saí, para onde e quem que eu estou me construindo hoje em dia e quem eu pretendo ser. Da onde a gente vem não diz sobre aonde a gente vai chegar ou quem a gente quer se tornar. Então, essa é um pouco da minha história. Termino aqui com vocês. E até a próxima. Poderia também ler para vocês o... Deixa eu aqui achar. Já que a gente está aqui. A contracapa, né? Que é a parte de trás. Vou ler para você. Quem olha para quem eu sou hoje raramente conhece o peso do meu começo. Não é apenas um relato da minha vida, é um testemunho de que as nossas origens não determinam o destino. Entre pedaços de lona levados pelo vento e casinhas de barro secado pelo sol, moldei muito a minha sobrevivência. Ali nasceu a minha resiliência e a força de quem se recusou a ser definida pelo passado. Então, termina aqui, gente. Tá ficando muito comprido esse vídeo. Até uma próxima.